Olá, pessoinhas! Hoje eu vou falar deste livro aqui, Pedro Bandeira, O Medo e a Ternura. Pra quem não conhece Pedro Bandeira, deixa eu ver se tem uma fotinha dele aqui, acho que não tem. Mas esse livro é autografado por ele. Simplesmente Pedro, ele coloca, né? Só Pedro, como se ele não fosse ninguém. O grande Pedro Bandeira. Esse livro aqui, a indicação dele é pra infanto juvenil, tem a indicação aqui. Mas ele é um livro de 2010, então ele é um livro um pouco antigo e ele vai trazer algumas questões, assim, problemáticas e tal. Primeiro porque ele fala de um sequestro, e esse sequestro ele acontece com uma menina errada. Então os bandidos se confundem e tal, por causa do nome da menina e pegam a pessoa errada. Obviamente que hoje a gente pensando assim, em vestimentas e coisas de uma menina que seja rica e de uma pobre, porque essa menina era bem pobre e a outra era bem rica, acho difícil que um bandido ia se confundir, mas tudo bem. Aí eles confundem, levam a menina, eles levam para uma igreja abandonada e lá ela fica lá muito assustada. E os trechos que ela conta, né, que ela tá assustada, tá com medo, são bem fortes, assim, dá pra você sentir na pele o medo que ela tá passando ali. Só que tem uma pessoa lá dentro cuidando dela. E a princípio ela acha que é um bandido, depois ela descobre que é um cara, que ele morava na igreja junto com o padre, depois o padre morre e ele continua lá. E aí ele cuida da menina. Aí uma coisa problemática também é que o Pedro Bandeira coloca o nome dele. O nome dele é Querubim, que é o nome de um anjo. Mas antes dele descobrir que o nome dele é Querubim, ele traz uma, como se fosse bicho preto. É o nome que ele dá pro bicho. Na verdade, é um homem que tem uma deficiência, alguma coisa assim. Não fala muito sobre isso. Eu não sei se é uma deficiência física ou alguma coisa intelectual. Não fica muito claro no livro. Parece que é os dois, mas. Enfim, depois ele conta pra menina, ele começa com o amigo da menina e ele começa a contar pra ela que ele foi tirado com forceps, né? Por isso que ele tem algumas relações cognitivas um pouco estranhas, enfim. Aí a menina conta pra ele que os caras são bandidos e tudo mais, e que ela foi sequestrada e o cara acredita nela e acaba ajudando ela. Bom, livrinho infanto-juvenil, 100 paginazinhas, bem fácil de ler. Aqui atrás o Pedro Bandeira fala que ele se inspirou. Ah, aqui a fotinha dele. Que ele se inspirou no Corcunda de Notre Dame e na Bela e a Fera para fazer esse livro aqui. E aí, como né, sempre as mulheres acabam caindo no conto do o homem pode ser feio, pode ser o que for, mas se ele for gentil comigo, vamos dar uma chance. Esse tipo de conto é muito comum, né, dentro do universo feminino. Coisa que não acontece com os homens. Dificilmente um homem, em algum conto, se apaixona pela bruxa, sabendo que a bruxa seja muito linda. Tipo a bruxa da Branca de Neve, assim, que ela é maravilhosa. Se não, se for uma bruxa tipo Úrsula da Pequena Sereia, não tem chance com o cara. Então, tem todas essas questões, né, no livro, não, ela não se apaixona por ele, mas tipo, ai, sabe, tem aquela ternura, aquela coisa, um pouco mais de Por Conta de Notre Dame do que Bela e Fera. Mas aí ela vê nele toda a beleza, que ele tá cuidando dela, embora ela esteja lá morrendo de medo e sequestrada e ele esteja fazendo parte disso. Então é um livro um pouco antigo, né, tem suas problemáticas aí, né, como todo livro mais antigo. É bom a gente ler e pontuando esse tipo de coisa, tipo, as falas, né, tipo, que ele era um bicho preto, então que ele era uma coisa ruim, e bota o preto, né. Isso a gente já sabe que é um pouco problemático. Pouco não, é muito, né. Então é isso, um beijo e até mais.